Olá, meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Há muitas verdades preciosas contidas na palavra de Deus, mas são as verdades presentes que o rebanho necessita agora. A verdade presente, ela é basicamente a ideia de que Deus revela a sua verdade à humanidade no tempo que ela é necessária, dando assim mais luz ao longo dos tempos. Há uma necessidade de um estudo mais aprofundado da palavra de Deus, especialmente os livros de Daniel e de Apocalipse. Esses dois livros, eles devem ser estudados juntos, um em ligação com o outro. Um é a profecia, o outro é a revelação. Muitos cristãos e evangélicos têm medo de estudar esses livros pela linguagem complexa e também por falar de besta, de dragão e de animais. Mas o que muitos não sabem é que esses animais, eles são símbolos proféticos. Por que Deus fez isso? Para que a sua palavra ela fosse preservada e ninguém a destruísse. Ao contrário, se ela fosse escrita de uma maneira clara. Muitos também dizem ser esses livros selados e eles não devem ser compreendidos ou estudados. De fato, o livro de Daniel ele foi selado por um período, mas ele deveria ser aberto para que o povo de Deus pudesse compreender as profecias. No livro de Daniel, já no final do seu livro, no capítulo 12, é dada uma ordem a Daniel. No versículo 4, diz assim: Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Então aqui é dada uma ordem a Daniel para que selasse o livro. Mas no tempo do fim, muitos estudariam esse livro, esquadrinhariam e as profecias elas seriam desvendadas. Mas para a gente compreender ou descobrir quando que esse livro foi aberto, devemos saber então quando que começou o tempo do fim. No versículo 5, Daniel ele contempla dois seres ao lado do rio e um deles, no versículo 6, diz assim: Um deles disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: Quando se cumprirão essas maravilhas? E ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então, o livro seria aberto no tempo do fim, ou seja, também seria aberto depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. O que seria essa linguagem, esses 3 tempos e meios aqui? Se a gente começa a estudar as Escrituras, vamos ver que a compreensão desses 3 tempos e meio, ele equivale também a 3 anos e meio, 42 meses, 1.260 dias proféticos ou 1.260 anos. E no livro de Daniel, no capítulo 7, a partir do versículo 23, aqui fala de um dos animais do sonho de Daniel, o 4º animal terrível, que tinha 10 chifres. E nesse animal de 10 chifres, subiria um chifre pequeno, e ele faria o seguinte, no versículo 25, ele proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará de mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, ou seja, 1.260 anos. O que eu vou dizer agora talvez te assuste, mas não fique somente nas minhas palavras, busque na Bíblia, no livro de Apocalipse, Daniel, busque quem tem conhecimento para te ajudar nesses estudos, busque na história, tem muitos relatos, está registrado o que aconteceu nesse período de 1.260 anos. Esse período também é conhecido como a Idade das Trevas.
Nesse período, a Igreja Católica ela tinha grande poder no mundo, a supremacia papal tinha muita força. E nesse período, aqueles que não se adequassem às suas normas, os dogmas da Igreja, eles eram expulsos, eles eram mortos e perseguidos. E esse acontecimento ele se estendeu do ano 538 até o ano 1798. E nesse período de 538, a igreja ela tem grande poder, ela tem grande influência e assim permanece até o ano de 1798, quando ela perde o seu poder. Essa supremacia, a perseguição, ela agora acaba. E aqui no versículo 26, depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para destruir e consumir até o fim. E nesse período, a igreja, a supremacia papal, ela perde o seu domínio. E é nesse período, meus irmãos, que acabam os 1260 anos, ou os 3 tempos e metade de um tempo, que é quando inicia o tempo do fim. E foi nesse tempo que muitos começaram a estudar as profecias de Daniel, Apocalipse, e teve uma compreensão mais ampla. E por isso há grande necessidade de nós, hoje, compreendermos essas profecias que vai do tempo de Daniel e passa pelos anos seguintes, chega até o nosso tempo e agora vai até o futuro. Por isso temos que estar acompanhando a linha profética. Que Deus nos abençoe. Na descrição desse vídeo eu vou deixar um link sobre o estudo de Daniel. Se você tem interesse e quer compreender melhor o que eu disse, por favor, estude. Não me julgue pelas coisas que eu estou falando, mas busque estudar primeiro. Nesse estudo, você vai poder estudar capítulo por capítulo e versículo por versículo. Ter uma compreensão bíblica e histórica das coisas que aconteceram e vão acontecer. Deus abençoe o seu dia. Não esqueça de compartilhar esses vídeos, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificação de outros vídeos.